Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio, sou professor de matemática da Escola José de Alencar, CFO2, e fui convidado para o projeto Enem Não Tira Férias. Então, vamos lá começar nosso aula de matemática de hoje. O tema que eu preparei para a gente foi um tema bastante abordado no Enem, de certa forma em diversos níveis, questões fáceis, questões médias, questões um pouquinho mais complicadas, que é o conteúdo de estatística, que é um conteúdo muito legal de se trabalhar porque a gente trabalha diariamente com estatística. Quando a gente faz um projeto de eleição, quando a gente quer saber uma pesquisa de opinião, tudo isso envolve estatística na nossa vida. Principalmente conceitos mais fáceis como média, mediana e por aí vai. Então, vou passar bem rápido aqui para alguns tópicos que a gente vai trabalhar e vamos ver como que eles se aplicam nas questões que nós vamos ver em questões do Enem. Eu procurei trazer sempre questões mais recentes, do ano passado ou do ano retrasado, para a gente ver como é um assunto bastante atual e bem recorrente no Enem. Então, nosso primeiro tema é acerca de média aritmética simples. O que é a média em si? Ela é um valor pelo qual, se eu substituir todos os meus dados, a soma desse conjunto continua sendo a mesma. Como assim, professor? Nós temos aqui N números. Número x1, x2, x3, até o meu enésimo número, meu xn. A nossa média aritmética simples, ela é dada pela soma de todos esses valores, a soma dos n valores, dividido por essa quantidade n. Trouxe um exemplo aqui bem simples para a gente entender como que de fato funciona isso. Se um aluno tirou as notas 6, 8, 5 e 7 em uma etapa, sua média será. Nós temos aqui então 4 valores. Então a nossa média aritmética vai ser dada por a soma dos valores, 6, mais 8, mais 5, mais 7, dividido pela quantidade de valores que nós temos. No caso, nós temos 4 valores. 6 mais 8, 14, 14 com 5, 19, 19 com 7, 26. 26 dividido por 4, 6,5. Então, a média desses nossos 4 valores vai dar 6,5. É como a gente calcula normalmente a média da escola, né? Soma suas notas, divide pela sua quantidade. Beleza? Vamos lá então para as nossas questões. Questão 176 da primeira aplicação do Enem da prova de 2022. Nos 5 jogos finais da última temporada, com a média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores dos 4 primeiros jogos das finais deste ano. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é. Então, informações que nós temos importantes. Nós temos a tabela dos nossos 5 jogadores, a sua pontuação nos 4 primeiros jogos. E a ideia é, eles precisam atingir, ao final do quinto jogo, a mesma média de 18 pontos por jogo do jogador anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adaptar a nossa fórmula de média até para a gente poder ganhar tempo. A gente sabe que no Enem as questões são longas, são muitos textos, a gente perde muito tempo com cálculo. Então, a gente precisa encontrar certos atalhos de forma a fazer a questão correta e de forma mais rápida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a definição de média. Ela é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Como todos os jogos, todos os jogadores vão fazer 5 jogos, nós podemos partir do seguinte princípio então. A nossa média de 5 jogos tem que ser igual a 18. Isso significa então que a soma dos 5 jogos tem que ser igual a 18, a média dos 5, vezes a quantidade, 5. Ou seja, a soma tem que ser igual a 90 pontos. Então, esses 5 jogadores, ao final dos 5 jogos, eles têm que atingir essa média, essa soma total de 90 pontos. Vamos aproveitar a tabela para já fazer logo a soma direta. O jogador 1 ele tem 12, 25, 20 e 20. Então ele tem 12 com 25 mais 25, 37, com mais 20, 57,
com mais 20, 77 pontos. O jogador 2 tem 12, mais 12, 24, mais 27, 51, mais 20, 71 pontos. O jogador 3 tem 14, mais 14, 28, mais 17, 45, mais 26, 71 também. O quarto jogador tem 15, com mais 18, 33, com mais 21, 54, com mais 21, 75. E o quinto jogador tem 22, mais 15, 37, mais 23, 50, mais 15, 65 pontos. Ele quer saber o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos. Ou seja, o jogador que já está mais próximo da nossa soma de 90, que no caso é o nosso jogador 1, que tem 77 pontos. Tranquilo? Vejam que a gente usou a nossa fórmula, só que eu não preciso fazer essa soma, dividir por 5 para encontrar a média. Não preciso encontrar esse quinto valor. A soma dos valores, quando eu tenho a mesma quantidade de jogos para todo mundo, 5 jogos, só essa soma já é suficiente para a gente conseguir determinar qual o valor mais próximo que a gente quer. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questão, questão 174, agora de 2021, também em primeira aplicação. Uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas, visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio. O gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche, em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas, em unidade, de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio lanche do tipo. Nós temos novamente uma tabela, novamente com 5 lanches, cada um na mesma quantidade, 3 franquias. E ele quer saber aquele que tem a maior média. Vejam que aqui nós temos valores grandes. Então eu vou ter que somar esses valores altos para poder depois dividir por 3. A gente vai levar um certo tempo, principalmente com esses valores tão distintos. Então, qual é a dica aqui? Da mesma forma, a gente não vai fazer a soma para dividir, a gente não vai de fato calcular a média. Como nós temos todos os 3 franquias, todos vão ter 3 valores para ser somados. Só que a gente não vai somar. Se a gente analisar os nossos dados da questão, todos esses valores giram em torno de um determinado valor. Esse valor próximo de todos, ele é o nosso 400. Se a gente analisar direitinho, todos os valores giram em torno desse número. 415, 395, 433. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai retirar 400 de todo mundo. A média tem uma propriedade de que se todos os valores forem somados ou subtraídos do mesmo valor, esse mesmo valor também vai ser aplicado na média. E isso não me interessa porque só interessa a soma total, já que eu estou afim da maior média. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu não vou somar todos os valores. Eu só vou somar o quanto ele está passando ou faltando de 400. Por exemplo, o lanche 1, 415, 15, mais 15, mais 15. O lanche 1 então tem 45 a mais. O lanche 2, 395, então vai ser faltando 5. É como se fosse então menos 5. Mais 45, menos 10, que dá 30. Já descobrimos que o lanche 2 tem uma média menor que o lanche 1. Lanche 3, 25 passando, 30 faltando, 25 passando, que vai dar um total de 20. Lanche 3, 30 passando, 30 faltando, 33 passando, que vai dar 33. E por fim, lanche 5, 35 passando, 25 também e 20 também, que vai dar 80. Ou seja, dos 5 lanches, aquele que tem a maior soma final seria o 80, que seria então do lanche 5, item E.
beleza? Se a gente fosse realmente fazer essa soma, 415 com 415 daria 1.245. Todos esses lanches teriam uma soma de 1.200 com essa terminação. 1.245, 1.230, 1.220, 1.233, 1.280. Como todos eles giram em torno desse 400, que vezes 3 está dando esse 1.200, a gente pode retirar e com isso ganhar um tempo bom para uma questão um pouco mais complicada. Beleza? Além da média aritmética simples, a gente também tem o que a gente chama de média aritmética ponderada, que nada mais é do que uma pequena modificação na fórmula. A gente sempre escuta falar que a ponderada tem a questão de pesos. Esses pesos a gente pode entender também como apenas uma repetição para a média aritmética simples, ou como se fosse uma importância para aquele valor. Então, o que é que a gente tem aqui? Professor, é uma fórmula gigante, eu não vou decorar isso, e a gente realmente não vai decorar nada. A média ponderada nada mais é do que os nossos valores, x1, x2, x3, como a gente fez anteriormente, vezes a quantidade que ele aparece, dividido pelo total de elementos. Como assim? Trouxe aqui um exemplo bem tranquilo para a gente ver. Qual a média das idades dos integrantes de um grupo formado por 10 pessoas que foram registradas a seguir? É uma questão de média aritmética simples. Nós temos 10 valores, eu teria que somar esses 10 valores e depois dividir por 10. Não vou fazer isso, porque aqui são 10, são poucos valores. Se fossem 50, 60, eu não iria fazer essa soma um a um. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o conceito de média ponderada para resolver uma questão de média aritmética simples. Como? A nossa média vai ser o 14, é o nosso x1, o nosso primeiro valor. Ele aparece duas vezes, então 14 vezes 2. O nosso segundo valor, o 15, ele aparece 4 vezes, vezes 4. O 16 aparece 3 vezes e o 18 aparece 1. Dividido pela quantidade de valores, que corresponde justamente à quantidade de pesos, à quantidade de repetições que cada um deles aparece. 2 do 14, 4 do 15, 3 do 16 e 1 do 18, que é justamente as nossas 10 pessoas. Beleza? Então vamos lá. Sempre lembrando, hein? Primeiro as multiplicações para depois realizar as somas. 14 vezes 2, 28. 15 vezes 4, 60. 16 vezes 3, 48. Mais o 18. E na parte de baixo, já vimos que vai dar o nosso 10, já que são 10 pessoas. Tranquilo? Vamos fazer a soma. 28 com 60, 88. 88 com 48, 136. 136 com 18, 154. Tudo isso dividido por 10. Totalizando, então, 15,4. Essa seria a nossa média aritmética desses valores. Beleza? Vamos então ver como que a gente utiliza isso nas questões do Enem, né? Como que aparece esse tipo de questão. Normalmente, esse tipo de questão com média aritmética ponderada, ele vai aparecer ou em forma de tabela ou em forma de gráficos. Essa questão é a 171 da aplicação de 2021, a primeira aplicação. Ele fala o seguinte: uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando esses dados e organizou esses dados no gráfico. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Nós temos aqui os nossos valores, 9, 18 e 27 anos, e a frequência com que eles aparecem nessa escola, que seria justamente o total de repetições. Então vamos lá, vamos aplicar o nosso conceito de média ponderada. A média vai ser a idade de 9 aparece 6 vezes, a idade de 18 aparece 12 vezes, e a idade de 27 aparece 9 vezes. Só que aqui é que fica a jogadinha da questão. A questão, ela tem os nossos distratores e tem as nossas ideias para que você realmente entenda o que você está aplicando. A nossa divisão é pela quantidade de alunos. O nosso gráfico ele está invertido.
O 9, 18 e 17, que normalmente aparece para a gente como sendo as quantidades, são os nossos valores, são as nossas grandezas qualitativas. O 12, o 9 e o 6 aqui são as frequências, nossos valores quantitativos. Então são esses valores pelos quais a gente tem que dividir. 6 mais 12 mais 9. Beleza? Então vamos lá. 9 vezes 6, 54. 18 vezes 12, 216. 27 vezes 9, 243. Tudo isso dividido por 6 mais 12, 18. 18 mais 9, 26. 54 mais 216 vai dar 270. 270 com 253, 513. Tudo isso dividido por 27. Realizando nossa divisão final, 513 por 27 vai dar 19. Ou seja, a média de idade é 19, item correto, item B. Beleza? Bom, nosso último tópico então dessa parte de estatística vai ser a nossa mediana. A mediana até de certa forma um pouquinho mais tranquila do que a média, porque não vai envolver soma, vai envolver uma questão de organização dos nossos dados. O que é a mediana? Ela é o nosso valor central, depois que nós organizamos todos os números em ordem crescente ou decrescente. Então, tenho aqui N números. O que eu tenho que me atentar é que se eu quero o valor central, então eu vou ter dois casos possíveis. Se essa minha quantidade de termos for uma quantidade ímpar, eu consigo ter um valor central. Como que eu faço para descobrir? Eu vou sair contando, professor? Valores pequenos, quantidades pequenas, até que ainda vai. Mas quando eu tenho muitos valores, eu vou perder muito tempo fazendo essa contagem. Então tem uma forma de eu encontrar diretamente a posição correta ao qual estou atrás. Se esse meu N for ímpar, o número que eu estou querendo é o que está na posição N mais 1 sobre 2. Como assim? Tenho aqui uma organização de 7 valores. 7 é uma quantidade ímpar. Então, o termo que eu estou querendo é o que está na posição 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1 dá 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ou seja, eu estou querendo o quarto termo dessa minha organização. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ou seja, a nossa mediana então é 7. Tranquilo? Agora, se essa minha quantidade for par, aí eu não vou ter mais apenas um valor central, eu vou ter uma dupla de valores. Como é que a gente vai fazer então? Com a mesma ideia. N é uma quantidade par, eu vou pegar o primeiro termo que vai ser N dividido por 2 e o seu vizinho, o N sobre 2 mais 1. Esses meus dois valores centrais, então eu vou fazer uma média aritmética simples deles dois. Professor, não entendi muito bem. Vamos aqui ao nosso exemplo. Eu tenho uma organização de 6 valores em ordem crescente. 6 valores, então, nosso N é 6, ele é um valor par. Eu vou querer, então, o da posição 6 dividido por 2 e o da posição 6 dividido por 2 mais 1. A média deles dois. 6 dividido por 2, eu estou querendo o meu terceiro valor. 6 por 2, 3 mais 1, eu estou querendo o nosso quarto valor. E eu vou querer a média deles dois. Terceiro e quarto valor, nosso terceiro valor é 6, quarto valor é 7. 6 mais 7 dividido por 2. 6 mais 7 dá 13, 13 por 2, 6,5. Beleza? Tranquilo? Sempre vai ter esses dois casos, ou a quantidade ímpar ou a quantidade par, que normalmente até que é mais cobrado. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, que é claro que o Enem vai fazer isso com a gente. Lembrar que eles têm que estar em ordem crescente ou decrescente. Ou seja, ele não vai nos dar esses valores dessa forma. Eu que tenho que lembrar de primeiro organizar, para depois poder de fato aplicar nossos conceitos de mediana. Beleza? Então vamos ver aqui algumas questões que envolvem esse conceito de mediana, e eu trouxe aí desde a mais simples
até aquela um pouquinho mais complicada para a gente trabalhar. A primeira diz o seguinte: questão de 2021, questão 169. O quadro apresenta o número de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 na escala Richter, ocorridos em nosso planeta nos anos 2000 a 2011. Tem aqui a tabela com todos esses valores e os nossos terremotos. Uma pesquisa acredita que a mediana representa bem o número anual tipo de terremotos em um período. Segundo esse pesquisador, o número anual tipo de terremotos de magnitude maior ou igual a 7 ou seja, ele quer saber em que ano vai estar a nossa mediana e qual é o valor que vai ter de terremotos. Então vamos lá, temos então nossos valores da tabela. Cuidado que a gente tem que ter, como eu falei, ele não vai nos dar o valor em ordem crescente, mas o professor já está em ordem crescente, está os anos, não os nossos valores que a gente realmente está atrás de utilizar. Então são esses valores que eu tenho que colocar em ordem crescente. Como é que a gente faz então? Primeiro, nós temos 12 valores de 2000 a 2011. 12 valores é uma quantidade par. Então eu quero 12 por 2 e o seu vizinho 12 por 2 mais 1, a média desses dois números. 12 por 2 nós temos então o nosso sexto valor e o nosso seu vizinho sétimo valor. Então vamos lá, organizar nossos valores em ordem crescente. Nós temos 2005 com 11 sendo o primeiro, 2006 também com 11 sendo o segundo, 2008 com 12 sendo o terceiro, 2002 com 13 sendo o quarto, 2000 com 15 sendo o quinto, 2003 também com 15 sendo o sexto. Pessoal, não importa que a ordem, não, porque não importa o ano, importa pra gente o valor. Qual dos dois 15 vem primeiro, não faz tanta diferença. E 2001 com 16, sendo então o nosso sétimo valor. Então nós queremos o nosso sexto valor 15 e o nosso sétimo valor 16. 15 mais 16 dividido por 2. Isso dá 31 dividido por 2, que vai dar 15,5. Essa então é a nossa mediana, é o valor do qual está atrás. Tranquilo? Beleza? Vejam que aquela é uma questão que tinha poucos valores, então dava para a gente colocar em ordem crescente de forma mais tranquila. A próxima também é uma questão de mediana, só que agora envolvendo gráficos e com um detalhezinho a mais na questão. Questão 153 de 2022, primeira aplicação. O gráfico apresenta os totais de receita e despesas de uma empresa, expressos em milhão de reais, no decorrer dos meses de determinado ano. A empresa obtém lucro quando a diferença entre a receita e despesa é positiva e tem prejuízo quando essa diferença é negativa. Qual é a mediana em milhão de reais dos valores dos lucros apurados pela empresa desse ano? E aqui na nossa tabela, onde as colunas em preto representam as receitas e as colunas em cinza representam as despesas. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que ter cuidado nessa questão? Ele está querendo a mediana, só que ele quer a mediana dos lucros. E lucro é quando a receita é maior que as despesas. Então, a gente tem que primeiro verificar quais meses que de fato aconteceu o lucro. Como? Pegando o valor da receita menos o valor da despesa. Não vamos fazer todos os cálculos, vamos calcular apenas daquele em que eu consigo observar que a receita é maior que a despesa, como janeiro, que a receita foi 6 e a despesa foi 3, é uma diferença de 3. Fevereiro a despesa foi maior, isso não vai ser lucro, vai ser prejuízo. Março a receita foi maior, receita foi 3, despesa foi 2, o lucro foi 1. Em abril também teve prejuízo. Em maio ele teve uma receita de 6 e uma despesa de 1, então teve um lucro de 5 milhões. Em junho, receita de 5, despesa de 2, 3 milhões. Em julho, receita de 6, despesa de 4, 2 milhões. Em agosto teve mais despesas, prejuízo. Em setembro teve uma receita de 7 e uma despesa de 3, um lucro de 4. Em outubro teve prejuízo. Em novembro teve um lucro de 8, despesa de 7, lucro de 1 milhão.
E em dezembro ele teve uma receita de 6, uma despesa de 2, um lucro de 4 milhões. Então, só vamos realmente utilizar para o nosso conceito de mediana os valores que nós calculamos, os 8 meses que ele teve de fato lucro. 8 é uma quantidade par. Quantidade par, eu quero 8 dividido por 2, mais o seu vizinho. 8 dividido por 2, mais 1. A média desses dois valores. 8 por 2, nós queremos o nosso quarto valor. E o seu vizinho, o quinto valor. Já sei quais termos eu quero. Só vou atrás agora e colocá-los em ordem crescente. Primeiro, março, com 1 milhão. Depois, novembro, também com 1 milhão. Em seguida, julho, com 2 milhões. E o nosso quarto valor, junho, com 3 milhões. Ok? Então, o nosso quarto valor corresponde a 3 milhões. O nosso quinto valor vem em janeiro, também com 3 milhões. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Ou seja, a mediana dos meses teve um lucro de 3. Item correto, item D. Tranquilo? Bom, para encerrar, uma questão que eu gosto muito de trabalhar com ela, porque ela sempre vai ter uma questãozinha parecida com essa no Enem, porque o Enem gosta de trabalhar com tabelas. Então, também é um conceito de mediana, pode ser aplicado para mediana, para média, para moda, e que já é uma questão um pouquinho mais complexa para a gente poder representar e entender direitinho esses valores. Beleza? Então vamos lá. Questão 173/22, primeira aplicação. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender a Unidade Básica de Saúde, UBS, é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existentes na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é... E aí vamos lá. Aqui é a nossa tabela. Ele quer a nossa mediana. A nossa frequência é quem vai determinar a posição. Então é interessante que a gente primeiro realize essa soma para a gente saber quantas famílias, quantas crianças tem no total, quantas famílias foram pesquisadas. Somando os valores, nós vamos ter 100 com 400, 500. 500 com 200, 700. 700 com 150, 850. Com mais 100, 950. Com mais 50, 1000. Nós temos então um total de 1000 famílias. 1000 é par. Nós queremos o que fica na posição 1000 dividido por 2, mais o seu vizinho, 1000 sobre 2, mais 1. Tudo isso dividido por 2. Queremos então o que está na 50ª posição, mais o que está na 101ª posição. Professor, mas eu tenho 1000 valores. Eu vou ter que sair contando até chegar na posição 500, na posição 501? Não. A gente vai utilizar a nossa tabela. O que a gente vai fazer? A gente vai somando essas frequências até a gente chegar na posição 500 ou passar dela. Como assim? 100 mais 400 já dá 500, ou seja, a posição 500 corresponde ao número 1 de uma criança por família. Quando eu somar na próxima linha 500 com 200, vou para 700, ou seja, eu passei de 501. Quer dizer que o número de crianças que está na posição 501 seria 2. Seria a mesma ideia se a gente fosse escrever esses 1000 valores em ordem crescente. Eu teria da posição 1 até a posição 100 o número 0. Da posição 101 até a posição 500 o número 1. Da posição 501 até a posição 700 o número 2. Ou seja, o 1 na posição 500, o 2 na posição 501.
1 mais 2, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Ou seja, a mediana desse número de crianças que ele quer, 1,5. Item correto, item B. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, entendido um pouco mais como que se é cobrado, como que se é aplicado esses procedimentos de estatística no Enem. Espero que tenham curtido a aula. Fiquem ligados na programação do Enem Não Tira Férias. Boa sorte, bons estudos, vai dar tudo certo. Valeu!